meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Miriam e hoje nós vamos fazer um panorama geral, tudo que você precisa saber aí de Filemon, tá certo? Filemon é uma carta super pequena de Paulo, a menor de Paulo, né? Que Paulo escreveu aí, na verdade, apenas um capítulo, mas ela tem conteúdos preciosos que nós vamos ver. Hoje nós vamos entender o contexto geral aqui dessa carta, tá? Então, não despreze Filemon, né? Porque às vezes nós olhamos, mas só tem um capítulo, só uma folha, né? Às vezes nós julgamos pela aparência ali de ter pouco conteúdo. Mas saiba que se está na Bíblia, é importante ter um conteúdo preciosíssimo que vai abençoar, vai mudar, vai edificar a sua vida, tá bom? Então, vamos lá? Eu quero dar parabéns aqui também, né? Parabéns pra galera, porque nós estamos no nosso último desafio de leitura aí de Tito e Filemon. Hoje nós vamos ler o Filemon e vamos terminar Filemon. Então, parabéns você que chegou até aqui. E se você é novo, não tá entendendo muito, já se inscreve, deixa o seu like aí, porque nesse canal nós fazemos desafios de leitura, nós sempre estamos buscando o conhecimento da palavra de Deus. Certo? Eu acho que é isso. Então, vamos começar aqui. Vamos lá para os nossos itens aí que vocês já estão acostumados. Se você não está acostumado, você vai ficar, então fique tranquilo, tá? O autor é o nosso querido apóstolo Paulo, escrito entre 60 e 61 depois de Cristo. O título aí, né, gente, se refere ao destinatário da carta, que é o nosso querido Filemon. E o contexto, qual que é o contexto? Lembrando aí que Filemon ele era rico, gentil e vivia em Colosso, né? Vai falar aqui, ó. Filemon era um cristão de Colosso que possuía escravos. E um desses escravos aí, o Onésio, roubou um pouco de propriedade de seu patrão e fugiu para Roma. Enquanto ele esteve em Roma aí, gente, Onésio, ele se tornou um cristão depois de ouvir o evangelho de Paulo, depois de ouvir Paulo pregar, né? Paulo foi um instrumento de Deus ao conduzir Filemon para a fé salvadora de Cristo. Enfim, Paulo aí, ele, né, muitas pessoas se converteram através da vida de Paulo, e isso é algo muito especial, algo muito interessante, né? Paulo gostava de ter Onésio com ele, mas ele sabia que o correto seria enviá-lo ao legítimo proprietário aí, que era o Filemon. Naquela época ela tinha essas questões aí de escravos, de quem era dono de quem, né? Então nós temos que entender que nós estamos num contexto, tá? Contexto histórico, né? Um contexto cultural, o contexto da época, do ano. Então às vezes as pessoas, nossa, mas como que um era dono do outro? Como que absurdo que isso tá na Bíblia, né? Lembra que tem um vídeo aí que eu explico sobre isso, né? Sobre a questão da gente entender que toda a escritura, toda a palavra, todo o texto bíblico tem o quê? Um contexto cultural, um contexto social, um contexto ali da época. Então, isso era normal na época, você ter escravos, né? E os escravos quem tinha o escravo era dono deles, certo? Isso aí é para um outro vídeo, mas é só para a gente deixar aqui claro, tá bom? Paulo enviou Onésimo para casa com esta carta. Então, olha aí, ó. Paulo enviou Onésimo para casa com essa carta, Filemon, que nós vamos ler, tá? Acompanhado de Tíquico, olha que nominho ótimo, né, gente? Pedindo a Filemon para restaurar a liberdade de Onésimo. O livro de Filemon é uma das epístolas da prisão de Paulo, quando ele estava preso, juntamente com as cartas de Filipenses, Colossenses e Efésios. Então ele escreveu quando ele estava preso, certo? Eu tenho dificuldade com esses nomes mais difíceis, gente, mas assim, acho que até Jesus voltar eu vou estar bem, tá bom? Se eu pronunciei algum nome errado, alguma coisa errada aí, põe aí nos comentários, Miriam, você pronunciou errado, né? Ou ore por mim, fala, Jesus, dá sabedoria aí, tira essa dificuldade da Miriam com os nomes difíceis da Bíblia, fechado? Então vamos lá. Local de registro Roma, né? Enquanto Paulo esteve na prisão domiciliar, ele teve prisão domiciliar, gente, olha aí. Escrito para Filemon, também Ápia, será que é assim que fala? Não sei. E Arquipo,
provavelmente esposa e filho de Filemon, provavelmente, né? O que os estudiosos, os teólogos falam aí, tem algumas outras teorias, mas vamos ficar aí que provavelmente era filho e esposa de Filemon, certo? E a igreja de Colossos, que se reunia na casa de Filemon. Algo interessante, né, que antigamente, na época aí de Paulo, as igrejas se reuniam nas casas, né? Isso é algo muito legal, muito interessante, que às vezes é bom nós lembrarmos isso, e é bom nós fazermos cultos domésticos em casa, né? Temos a igreja, temos o templo, glória a Deus, é maravilhoso, mas faça o seu culto aí na sua casa, com seus filhos, com a sua esposa, ou se você não tem esposa, não tem filhos, com seus pais, né? Com os seus irmãos, enfim, com quem mora com você. Se você mora sozinho, faz o seu devocional, faz o seu culto aí, né? Mas é algo pra gente se pensar, porque às vezes a gente tem noção de que, né, as igrejas começaram já em templos lindos e maravilhosos, e não foi isso, certo? Vamos aí pro conteúdo. Qual que é o conteúdo aqui? Vamos lá. A menor das cartas de Paulo. Falei, é a menor carta de Paulo aí. O livro de Filemão é uma analogia marcante na história da redenção do evangelho. Paulo restaurou-lo além de sua posição de escravo. Paulo pede a Filemão para perdoar Onésimo, e agora ele poderia ser um irmão em Cristo útil, guarda essa palavra aí, útil, para todos os membros da igreja. Filemão é lembrado de sua dívida para com Paulo, dívida que Onésimo tivesse com Filemão. É lembrado de sua dívida com Paulo, mas Paulo oferece pagar qualquer dívida que Onésimo tivesse com Paulo. Então, assim, Filemão lembrou da dívida que ele tinha com Paulo, né? E Onésimo aí também tinha uma dívida com Filemão, que é lembrada por Paulo. E Paulo oferece pagar a dívida aí de Onésimo, que ele tinha dívida ali, né, com Filemão. Então, Paulo estava tentando consertar ali a amizade, ele estava tentando ver se tinha um conserto, enfim, uma reconciliação, né? Eu acho que essa palavra seria legal, né? Uma reconciliação aí entre os amigos, né? Não era, a relação ali não era de amigo, porque era de escravo, né? E senhor, mas ele estava tentando reconciliar e estava disposto até a pagar a dívida aí, né? De Onésimo, tá? Segundo a tradição, Filemão usa esta oportunidade para libertar Onésimo. Olha que legal aí. Então, segundo a tradição, né, Filemão usou essa oportunidade para liberar aí, para Onésimo não ser mais escravo. Então, né, são coisas interessantes que às vezes não tem uma clareza na Bíblia se realmente for. Então, a gente, né, fala, provavelmente, né, segundo as tradições. Então, tem algumas coisas que a gente precisa, né, ficar esperto aí na Bíblia para não pôr nem a mais nem a menos e, né, se contendo o que está na Bíblia, para não inventar coisas da nossa cabeça, né? Eu acredito muito nisso. Então vamos lá. Palavra-chave, gente: escravos e útil. Vamos lá. Paulo é espiritualmente um prisioneiro de Jesus Cristo e fisicamente um prisioneiro de uma prisão romana. Por isso ele entende a dívida de Onésimo como escravo, né, de Filemão. Então, o que a gente vê aí? Empatia, né? Paulo se colocou aí no lugar, ele entendeu o que estava acontecendo com Onésimo e Filemão, porque ele também estava sendo aí escravo de Jesus, espiritualmente e fisicamente prisioneiro da prisão em Roma. E Paulo toca na palavra útil, no versículo 11 aí de Filemão, que é o significado de Onésimo. Olha que legal. O que, na verdade, todos os cristãos são, né? Todos os cristãos ou, né, são ou deveriam ser úteis,
úteis, né? Úteis para a sociedade, para a família, para a igreja. Então, o significado do nome de Onésimo, gente, era útil. E Paulo cita isso aqui, né? E a gente já pode pensar, né? Todos os cristãos deveriam ser úteis. Aí fica a primeira reflexão. Primeira não, né? Já tivemos algumas reflexões aí. Mas uma reflexão. Será que eu tô sendo um cristão útil ou inútil? Né? Fica a pergunta, não precisa responder nos comentários, tá bom? Mas pense sobre isso, né? Como que tá aí a sua utilidade no reino de Deus, como um cristão, né? Cristãos, o que é a palavra cristão? Pequenos cristos, né? Será que eu tô realmente seguindo a Jesus e tô sendo útil para as pessoas ao meu redor, no meu trabalho, no meu emprego, na minha faculdade, na minha escola, enfim, onde você anda, onde você vive? Fica a pergunta aí, tá bom? E por último não, né? Nós temos os tópicos depois do resumo. Então vamos para os tópicos aí de Filemon. Todos os pecados contra as pessoas também são pecados contra Deus. As leis da terra são para ambos, cristãos e não cristãos. Isso é bom saber, né? Um relacionamento correto com Jesus quebra as barreiras sociais e econômicas, né? Jesus não quer saber se você é rico, se você é pobre, se você tá aí na classe média, baixa, alta, altíssima, se você é o cara mais rico do planeta. Para Deus não existe essa barreira, né? Ah, não, você eu vou tratar assim, você eu vou tratar assim. Não, ele, né? Quando você tem um relacionamento com Jesus correto, né? Isso é legal, correto, né? Quebra qualquer questão de barreiras aí sociais ou econômicas, tá? A reconciliação requer ação, tanto de quem errou como da vítima, né? É a palavra que eu usei, reconciliação. Os dois têm que querer. Talvez você fale, ai, Miriam, eu tentei me reconciliar com alguém, a pessoa não quis. E aí? Você fez a sua parte, né? Igual o perdão. Às vezes você libera perdão para uma pessoa e talvez você não tenha mais contato, ou a pessoa não quer mais falar com você, mas você liberou o perdão? Ok. Você fez a sua parte? Ok. Você tentou se reconciliar com alguém e essa pessoa não quis reconciliação? Ok, a sua parte você fez, né? Então, mas para ter a reconciliação de ambos, né? Para os ambos, né? A reconciliação é você voltar a falar, conversar, tá junto, né? Compartilhar a vida, tem que ser dos dois, tá? Cristo perdoa os nossos pecados e nos dá um novo começo. Isso é muito especial, né? Jesus, ele perdoa os nossos pecados e dá um novo começo, né? As coisas velhas para trás ficaram e ele faz tudo novo. Ele não é aquele que nos julga, ele não é aquele que fala, mas você pecou, né? É o acusador. Quem faz o papel do acusador, gente, é o diabo, né? Jesus Cristo nos perdoa e nos dá um novo começo. Então, se você tá se sentindo acusado, recuado, alguma coisa assim, né? É o diabo, né? Saiba aí que Cristo, ele nos perdoa e nos dá um novo começo. Ele perdoa os nossos pecados, né? Então nós temos que pensar sobre isso, né? Sobre a questão ali de Deus nos amar. Lembrando, né, que Deus, ele tem princípios, ele tem valores a serem seguidos, ele tem uma Bíblia, né, que fala que o que a gente tem que fazer. Ele nos perdoa, ele nos ama. Mas saiba que, né, se você pecou, você vai viver a consequência do pecado. Jesus vai te perdoar, ele já morreu na cruz por você, ele te ama, ele vai te dar um novo começo, mas a consequência do que você fez, do que você pecou, você vai ter que cumprir, né? Quando alguém mata outra pessoa ou rouba e vai preso, né? Ela se arrepende, Jesus perdoa ela, mas ela tem que ir pra cadeia cumprir ali, né? Cumprir a consequência do pecado, né? Eu dei um exemplo, mas existem vários outros pecados e várias outras consequências, né? Mas é bom porque às vezes as pessoas, isso de Jesus perdoa, Jesus nos ama, às vezes as pessoas abrem um like, então eu posso pecar o quanto eu quiser, eu posso fazer quanto eu quiser, e entra aquele evangelho da hipergraça maravilhosa, né? Que Deus, enfim, eu faço o que eu quiser e depois Deus me perdoa, né? Então, lembra que existem consequências, certo? Resumo aí do nosso livro de Filemon, que é apenas um capítulo, certo? Saudação, versículo 1 a 3, ação de graça e oração por Filemon, do versículo 4 ao 7, apelo de Paulo para Onésimo, versículo 8 a 21, e despedida, os versículos 22
a 25, gente. Então, esse é o livro aí de Filemon. Em breve já vai sair o vídeo com os comentários, né? Nós vamos ler juntos, aí vai ter comentários, reflexões. E é isso. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Dúvidas, sugestões, comente aqui no meu canal. Entre lá no meu site, miriaiesca.com.br. Tem meu livro, gente. Eu lancei um livro aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. O amor também diz não. Como prosseguir depois do não. Nesse livro aqui eu falo quem é esse amor que fala não. Eu conto um pouco do meu não. E eu falo que é possível prosseguir mesmo Deus nos falando não. Então tá um livro super, ó, uma leitura simples, objetiva, é uma conversa, na verdade, é uma leitura super leve, você consegue ler assim, tranquila. Tem partes fortes, né? É uma leitura leve, sensível, mas tem partes muito interessantes aqui que eu conto pra vocês, tá bom? Então compre, adquira esse livro aí, você que tá passando por um momento difícil, eu tenho certeza que vai abençoar e edificar a sua vida. Tá lá no meu site, meu Instagram, gente, também eu tô sempre lá pondo meu dia a dia, enfim, a gente sempre tá conversando lá, eu falo, ponho curiosidades dos livros, dos desafios, o grupo do Telegram, assim que sai os vídeos eu coloco lá, dá pra todo mundo falar e conversar. E enfim, por último, porém não menos importante, se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Deixe o seu like e envie pra alguém aí, vamos fazer esse desafio junto, é só um capítulo, hein? Se a pessoa não conseguir ler um capítulo da Bíblia, tá difícil, né? Precisa de muita oração e muito jejum aí. Mas enfim, um beijo no coração de vocês. A gente se vê no próximo vídeo aí com os comentários de Filemon. Tchau!